meu nome todo é Emílio Edson Duarte Galo. E o nome parlamentar, eu fiquei conhecido como Emílio Galo, o prenome e o nome final. Meu pai se chamava Alberto Batista Galo e minha mãe Laurinda Duarte Galo. Eu nasci em Jaguaraçu em 22 de novembro de 1935. Eu fiquei em Jaguaraçu até os 6 anos de idade, onde eu fiz o primeiro ano de grupo em Jaguaraçu. E depois eu mudei para hoje cidade de Coronel Fabriciano, antes conhecido um distrito de Antônio Dias, lá no Vale do Aço, conhecido como Calado. E lá eu prossegui os estudos primários, fiz até o 3º ano, porque a escola estadual só tinha até o 3º ano primário. E fui completar o 4º ano de grupo em Juiz de Fora, onde meu pai estudou e fez inclusive o curso, formou em farmácia em Juiz de Fora. Isso foi por volta de 1944, 45, por aí, que foi aquele período da Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, eu fiz admissão para a Academia de Comércio, embora chamada Academia de Comércio, é um colégio e não uma coisa dirigida para comércio ou para contabilidade, era um ginásio. Eu fiz até o 3º ano ginásio em Juiz de Fora, na Academia de Comércio. Posteriormente, vim para Belo Horizonte, estudei interno aqui no Colégio Padre Machado, o 4º ano ginasial. Naquela época existia a formatura em ginásio. E eu tirei o 4º ano ginasial no Padre Machado, que na época era dirigido por um professor que criou uma família grande aqui, os Lara Rezende. O Lara Rezende era um educador famoso à época. E eu fiquei meio ano sob a direção dele. Depois os padres da congregação Barnabita, que é acho que italiana, comprou o Padre Machado. E eu completei o resto do ano lá, onde eu fiquei externo, morando numa pensão na Praça Raul Soares, e fiz o científico no Colégio Marconi, que era, na época também, um colégio estadual. Na verdade, eu não tinha, quando eu entrei no Marconi, eu não tinha ainda uma escolha definitiva. Por isso eu entrei no científico, levado por colegas que foram fazer o científico. Porque o Marconi, na época, tinha um curso clássico que era preparatório mais próprio para o direito do que o próprio científico. Mas aí eu vim para o Marconi, eu fui para o científico e depois fiz vestibular para direito na Federal, formando em 1960. Conta o meu pai, que era farmacêutico no interior, que eu subia no tamborete para fazer discurso. Né? Parece que ali já tinha uma manifestação que eu tinha vocação para tribuna, tribuna judiciária primeiro, depois tribuna parlamentar, depois através da Assembleia e da Câmara. Então, na verdade, eu acho que no fundo já existia uma inclinação. E como eu não era bom de matemática, eu tinha muita dificuldade para passar na matéria, e sempre passei raspando, e tinha facilidade para o português, facilidade para outras matérias assim, que me levaram a estudar direito, latim,
essa coisa toda. Então eu fui fazer o vestibular de Direito. Passei no vestibular, porque na época tinha esse vestibular, e fiz o curso. E a minha turma acabou sendo uma turma de alguma forma com destaque, porque, para você ter uma ideia, só para citar dois nomes, que foram presidente do Supremo Tribunal Federal. Um foi o Maurício Correia, que foi, inclusive, depois entrou na política no PDT. E depois o outro foi o Zé Paulo Sepúlveda Pertence, que é aqui de Sabará. Dois que brilharam na justiça e chegaram no cume, inclusive exerceram a presidência do Supremo Tribunal Federal. Mas tem outros colegas que destacaram, e essa nossa turma acabou sendo conhecida na Faculdade de Direito como a Geração 60, que foi o período que nós formamos em 1960. E nós, inclusive, temos, assim, depoimentos dados por nós todos sobre tudo que aconteceu nesse período, porque foi um período muito conturbado. O estudante, além de ser só estudante na época, ele era muito idealista. E o Brasil vivia também uma outra inverdade, a ufania brasileira, que o Brasil era muito rico, só que a riqueza estava debaixo do solo e não tinha jeito de prosperar, ficava naquela qualificação que nós sempre tivemos de país subdesenvolvido. Eu, de qualquer forma, sentia que eu tinha uma vocação para a advocacia criminal. No começo era advocacia criminal. E por quê? Porque eu tive um professor que me marcou muito. Ele era tido assim na faculdade como um homem assim, esquisito, pelo menos esquisito, mas ele era um homem altamente inteligente, chamava Lídio Bandeira de Melo. Ele teve uma marca, mas outros tiveram também, porque eram grandes professores. Tinha professores políticos como Alberto Deodato, era professor na faculdade, e Oscar Correia tinha saído da faculdade, era professor de economia na faculdade de Direito aqui, mas ele transferindo para o Rio, não sei, ou para Brasília, ele acabou deixando a cadeira aqui. O Washington Albino foi o sucessor dele, também um ótimo professor. Nós tivemos um grande magistério nos assistindo lá, e todos eles, de alguma forma, tiveram influência. Agora, o que marcou a minha posição para, inicialmente, abraçar a advocacia criminal foi o deputado que eu substituí aqui na Assembleia Legislativa, Geraldo Quintão, que fez uma marca importante aqui. Os mais antigos tiveram muito bom conceito dele. E eu volto para o interior para advogar, sabe? E voltando para lá, eu fui para o escritório e o Geraldo Quintão era advogado antes de ser deputado. Trabalhei com ele um período de uns 4 anos e ele foi eleito deputado estadual, veio eleito para cá e eu fiquei no escritório dele. Inclusive, para você ter uma ideia, em 1965 ele veio para cá e eu tive que fazer, eu ficava igual um doido nas 10 comarcas, pagando promessa de Geraldo Quintão. Para você ter uma ideia, eu fazia 12 júris por mês. Eu fiz 60 júris no ano de 1965. E disso tudo eu fui desasnando na advocacia, fui pegando tarimba, fui pegando experiência e de qualquer forma estava me preparando sem querer para vir ser deputado. Eu acompanhei todo o movimento de 1964. Na minha época, jovem de advogado, jovem, eu conseguia entender que havia uma luta que era a tentativa
de implantação da República Sindical, através do João Goulart. E o Brasil estava vivendo um clima de muita desordem. Do movimento inicial, eu pelo menos aceitei como cidadão brasileiro novo, eu aceitei que a Revolução veio sanar um problema sério que o país vivia. Mas, a partir do momento que a Revolução se implantou, com Castelo Branco, que foi o primeiro presidente, começou a surgir algumas coisas negativas no processo revolucionário brasileiro. Primeiro, o casamento dos militares com os tecnocratas, aqueles que detinham o poder administrativo do país e vendo que o militar estava no poder com a força do exercício militar, eles se aproximaram dos militares e começaram a assessorar os militares e se valorizar aos olhos deles. E aí esse casamento, para mim, foi aquilo que começou a deteriorar o processo revolucionário. Por quê? Porque a Revolução começou a fazer muita injustiça. Na minha região, eu via claramente injustiça. Por exemplo, um dono de bar lá foi preso porque batizou o filho do nome de Lenine. Mas não tinha nenhuma atuação política, nem social, nem comunitária em relação ao fato de ter escolhido, achou o nome Lenine bonito e batizou. E eu tirei esse moço da cadeia, esse senhor da cadeia, que era um sergipano, que era tradicional lá na região. Na vida civil militar do país, havia o choque de uma revolução que estava se eternizando no poder, que estava fazendo casamentos infelizes e trazendo uma administração contestável. A revolução perdeu substância e muitos de nós tivemos que enfrentar. Eu fui enfrentar a revolução como advogado, não porque a revolução não tinha uma origem de valor que eu sempre reconheci, mas porque a revolução efetivamente estava trazendo muita dificuldade no processo de evolução do país. Então, eu acabei defendendo um que foi deputado aqui, depois foi até meu parceiro uma vez, quando eu fui para a Federal, que era o Rufino, foi deputado estadual aqui na Assembleia. Ele era acusado de grupo de 11, foi preso, eu e o Geraldo, então, tiramos ele da cadeia, e assim por diante. E eu fui adquirindo aquela imagem de um camarada esquerdista que eu nunca fui. Eu nunca fui de direita também, não. Eu acho, aquele ditado latim, virtus in medio, a virtude está no meio, eu prefiro ser centro. Eu acho que os radicais de esquerda erram porque exageram nas suas pretensões, e os radicais de direita erram porque exageram nas suas pretensões. O caminho verdadeiro, eu acho, de qualquer coisa é o centro. Quando você quer buscar equilíbrio, o equilíbrio está no centro. Então, a minha ideologia sempre foi um homem de centro, mas eu assumi no meu exercício profissional, no meu munus de advogado, eu assumi muitas posições que eu era obrigado. A minha origem familiar, eu era da UDN, quer dizer, por origem familiar. Meu avô, meu pai e assim por diante, quer dizer, eu era da UDN. Mas nunca militei na UDN. Nunca fui militante da UDN. Só tinha a Revolução, um dos novos erros que eu acho que a Revolução cometeu, foi criar partidos artificiais. Arena era um partido artificial, MDB era um partido artificial, fizeram tentativas de mudança de nomes como PDS, depois PFL, isso em termos de Arena,
PMDB, essa coisa toda, mas nenhum deles conseguiu se afirmar como partido político. E não se afirmaram até hoje, na minha opinião, porque não tem aquela substância histórica, aquele alicerce histórico que faz com que a pessoa escolha o partido com convicção. Por isso, a partir daí, acabou tudo, acabou liderança, que o período revolucionário podou muitos líderes que podiam ter surgido nessa época de revolução. Podou, não deu alicerce ideológico a nenhum dos partidos criados. E mais, cometeu depois, já no começo, já começava na Revolução, mas depois veio no período pós-revolução, esse pluripartidarismo anárquico que existe hoje e que criou, atrás de tudo, infidelidade partidária, casuísmo, tudo que você pensar de vazio, que tem que compor o processo político eleitoral. O processo político eleitoral tem que ser autêntico. Senão o representante não vai conseguir ser autêntico. Ele vai ser, se ele quer ser autêntico, ele vai ser vítima dessa inautenticidade dos partidos atuais, a artificialidade deles. Agora, por que eu escolhi a Arena, que é um partido artificial? Porque só existia dois, Arena e MDB. Eu, como opção, tinha que ser Arena, porque o meu alicerce ideológico de vir para a Assembleia, com prejuízo financeiro, conforme eu já te contei, o meu alicerce era um só. Eu queria pura e simplesmente conquistar uma moeda, a do respeito. A ideia do Geraldo Quintão, que ele nunca me confessou, a não ser quando ele me convidou, era me trazer para o lugar dele, porque ele já entrou velho na política aqui, com 54 anos de idade, e aos 11 anos depois, ele estava com 65 e estava sentindo que precisava de sangue novo. E aí ele me fez esse convite. Sem ele eu não teria sido eleito deputado estadual, porque a minha região é uma região operária, de fábricas, Uzi Minas, a Cesita, a Belgo Mineira, essa coisa toda, né? E a tendência sempre é votar contra o governo. Então, o meu voto lá era muito cavado para eu ser eleito deputado estadual pela primeira vez, sem nunca ter sido vereador, nem ter prefeito, nem nada. Eu aceitei o desafio comunitário de representar a minha região, por convite do Geraldo Quintão. Porque, para mim, eu, como advogado, eu já tinha essa mentalidade. Senão eu não ia fazer advocacia criminal, porque criminal dá fama, mas não dá pão. Agora, o objetivo da Assembleia, todo camarada que entra na Assembleia com o objetivo de ganhar dinheiro, ele não vai fazer e cumprir um bom mandato. Ou você entra com o ideal de servir e não se servir, ou você, então, não deve ir, porque você realmente, primeiro, você nunca vai recuperar o dinheiro gasto para se eleger. Porque a campanha, cada ano que passa, encarece muito. E não tem jeito, por mais que você aumentar o subsídio de deputado, de acompanhar. Entendeu? Esse ganho, porque o que ele gastou foi muito, ele não recupera. Então, eu chamo de objetivo, o objetivo dele único é o poder, é a vaidade humana. Mas nunca aquilo que ele teria que se comprometer, porque todo homem público tem um compromisso de servir, de ser útil, de ajudar, de ser honesto. O ser humano é muito rico e um dos valores que a política oferece para a gente
é a riqueza do ser humano. É o convívio, você é obrigado a conviver com o ser humano, que é a maior matéria que existe para que você possa percorrer um caminho sadio na vida. Então, eu convivi, por isso eu falo que eu não tenho nenhum arrependimento de ter feito troca nenhuma. Porque a única arrependimento que eu tenho é o seguinte, de vez em quando eu falo com os meus filhos, lutem, porque eu podia ter sido rico e abrir mão de riqueza. Então, vocês é que tem, você quer ser rico? Cava. É isso que eu acho na vida. Por isso é que eu estive. Aliás, estive é bom, o verdadeiro vocábulo é esse. Eu estive deputado estadual 8 anos, sendo que os 4 primeiros foram uns 4 primeiros de um preparo, para que eu fizesse os outros 4 anos vivendo muita importância na vida. Eu chegava em algum lugar, a pessoa virava para mim e falava assim, o senhor é artista de televisão? Eu estava todo dia na televisão dando entrevista como líder do governo, líder da maioria, líder do partido, secretário-geral do partido em Minas Gerais, viajava esse estado todo. Advogado é patrono individual de causa. O político é o patrono coletivo das causas. Então, você muda de advogado, você muda para o homem público, você continua sendo advogado. Só que a sua missão é muito mais nobre, entendeu? Porque quando você patrocina um cliente, às vezes você comete o equívoco de ter acreditado nele e ser instrumento, às vezes, de uma injustiça. E eu talvez tenha sido, como advogado, assim, instrumento, feito esse pecado. Você entendeu? Mas, na vida pública, você não pode errar, porque você está defendendo um conjunto de direitos, entendeu? E esse conjunto você precisa tentar acertar. Você tem que eliminar ao máximo a possibilidade de você errar. É por isso que eu acho, e é por isso que eu considero a vida pública um pagamento em moeda, mas uma moeda chamada respeito, chamada imagem, chamada credibilidade. Tudo isso é o que você tem que conquistar na vida quando você escolhe um caminho, às vezes até sem querer. Eu não sabia que eu ia ser advogado, mas meu pai contava que eu subia no tamborete. E eu falei assim, há uma vocação ali. Você entendeu? E essas coisas todas. Então, essa tem que ser a única moeda que o homem público tem que ter, o respeito. E hoje o homem não está tendo, o homem público não está tendo esse respeito. Eu não aceito essa pecha de baixo clero que eles falam lá, mas uma grande maioria de pessoas prestantes pode perfeitamente ser considerado do baixo clero, porque não tem possibilidade. Eu vou dizer a você, o Francilino foi um governador que me ofereceu tudo isso porque confiava em mim. E confiava num político que não tinha tradição. É mais, ele era hostilizado por ter nascido no Piauí. Você não tem a menor dúvida. Eu, por exemplo, lembro que um dia eu subi na tribuna da Assembleia, está lá nos anais, eu subi porque o Dalto Canabrava, que era inclusive da ex-UDN como eu fui, e um cara de valor, etc. e tal, mas era o líder do partido naquela época, subiu e fez um discurso pedindo tudo quanto era segmento da sociedade mineira para humilhar o Francilino, por ser piauiense. Né? E eu, então, fui e fiz tudo o contrário dele, pedindo para exaltar o Francilino. Fazia todo o segmento, eu anotei os segmentos todos que ele pediu para hostilizar o Francilino, eu anotei todos e fui e respondi o discurso dele na hora sim. Por quê? Porque, na verdade, eu tive certidão de nascimento
Eu tenho a minha certidão de nascimento, nascido em Jaguaraçu. Mas eu tenho várias terras hoje. Eu tenho gratidão a vários lugares que eu frequentei, que eu trabalhei. Terra da gente, aquela que a gente mora, é terra da gente. Primeira grande crise que eu tive, que o exercício meu de advogado me ajudou, a primeira grande crise, né, foi o seguinte: eu entrei na Assembleia, e eu volto àquela minha teoria de que político de base, plebeu, e o outro é político nobre, aquele que nasce na política, o pai foi, o avô foi. Exemplo, Aécio, é um político nobre, nobre nesse sentido de herança, tá? Herança política. Eu nunca tive isso, então eu sou plebeu. O meu governador, que eu servi 4 anos consecutivos, em 4 funções, que me levavam, por exemplo, até eu chegava em casa 2 horas da manhã e 6 horas eu estava saindo para o palácio. Eu dormia 4 horas por dia. Eu dormia no deslocamento que eu fazia. Quando eu saía de casa, o carro me pegava, me deixava nesse palácio dos despachos, né? Me deixava ali com o secretário de governo, porque tinha que preparar as matérias para tramitar na Assembleia. Eu tinha que chegar dali, deslocava para a Assembleia para reunir com os meus vice-líderes, para distribuir trabalho de cada vice-líder, cada uma numa função. Fazia. Eu pegava a minha secretária, chama Maria Tchely Simões, eu chamava a Tchely e ia para o partido com a Tchely, que a Tchely era meu braço direito, se coisa esquerdo também, uma mulher de altíssima competência, e eu tive essa felicidade de tê-la comigo, tá? Então eu fazia isso. Eu pegava e fazia isso, e ficava o dia inteiro. De repente o Francisco falou assim: ó, vamos viajar para Brasília. E estava eu indo de improviso, de lá de Brasília eu visitava. Mas olha, o meu primeiro problema foi conhecer o gabarito. O gabarito dos meus companheiros de bancada. Era de altíssimo gabarito. Eu, perto deles, eu me sentia ninguém. Numa autocrítica minha. Eu não me sentia ninguém. Tinha o Cícero Dumont, professor universitário, um sujeito de altíssimo valor do PR, porque as bancadas eram divididas em ex-partidos antigamente. Ex-PR, ex-UDN, ex-PSD. Então, o Cícero é do PR. Outro monstro tinha sido deputado federal, tinha coisa. Todos eles tinham currículo muito mais rico do que o meu, em termos políticos, que era o Ciro Maciel, também do PR. Olha, eu tinha deputados de 10 mandatos. Sob esse aspecto, eles eram muito mais ricos do que eu em termos políticos. E assim por diante, a minha bancada era valorosa. E de valores culturais, intelectuais, de prestação de serviço e também de prestígio popular, porque sem prestígio popular também o poder legislativo não se faz. Então, nessa altura, para comandar isso, falei assim, um deputado de começando o segundo mandato, ser líder de governo, líder do partido, líder da maioria e secretário-geral de partido. 4 funções importantíssimas. E por que concentrar as 4 num só? É exatamente para dar poder àquele que está coordenando, que recebeu a missão de coordenar, e não ser contestado. Mas essa compreensão
nos antigos deputados existia. Eu, por exemplo, fui no Cícero Dumont e falei, Cícero, eu queria que você fosse meu co-líder. Porque, na verdade, eu estou chegando agora, você conhece tudo aqui, você sabe tudo, você tem uma vasta cultura que precisa você me ajudar, eu não tenho essa cultura que você tem. Ele falou assim, Emílio, nós ajudamos você sem ser co-líder. A nossa missão é receber a decisão de cima. Se você for escolhido líder, você já está escolhido por mim, meu líder. Não se preocupe com isso. Falei, não, mas eu faço questão de você ser meu co-líder. Se você faz, eu vou te ajudar nessa função. Se eu achar que você está errando, eu puxo você e te explico. Falo qualquer coisa. Eu chamei o Pio Canedo para ser meu co-líder, porque a gente não é sozinho, a gente não alcança nada sozinho. E eu fiz questão de sempre ser advogado de base, porque não adianta você querer ficar na importância, aí é que a vaidade atua. Você aparecer, o cara fala assim, quanto mais você aparece ao lado de um governador, mais você se lança aos olhos assim das pessoas que não raciocinam, que ele é importante, olha lá, o governador prestigia ele, só porque eu estou do lado dele, mas não é verdade, prestígio é outra coisa. Prestígio é respeito, é exercer a função bem. Eu sou a favor de alternância de poder. Entendeu? Eu sou a favor. Eu acho. A minha região é que me ensina isso. A minha região queria um deputado federal. Eu adquiri a possibilidade de me eleger com muita dificuldade e acabei eleito deputado federal. Porque você tem que ir para frente sempre. Embora você não queira, você tem que crescer no processo de representação popular. Para ficar mais de 2 anos, eu ia voltar a estaca zero na Assembleia. Se eu chegasse na Câmara, eu podia ter alguma coisa, só que a Câmara é muito mais difícil você crescer do que a Assembleia Legislativa. Com um mandato você não cresce lá dentro. Você pode ter capacidade, você pode ter discernimento, você pode ter historicamente um apanhado de sugestões boas que você não as emprega na Câmara Federal. Você fica muito anulado na Câmara Federal. Por quê? Porque a Câmara hoje é outro erro fundamental do sistema democrático atual. O que acontece com a Câmara Federal? Do ascensorista dos ministérios ao chefe de gabinete, todos são nordestinos. Sabe por quê? Porque o nordestino não sai de Brasília. Brasília foi uma grande criação para interiorizar o país, essa coisa toda, mas paralelamente tem alguns erros. Brasília, por exemplo, foi um começo de plantar a corrupção no país, porque para levar funcionário para trabalhar lá, pagava-se ajuda, não sei o quê, essa coisa toda. E Brasília passou a encarar essa coisa, porque, olha, você não consegue ter uma virtude assim, ou uma posição inarredável, se você conceder um pouquinho, você vai concedendo, de repente você fala, o quê? O poder corrompe a gente. O poder corrompe a gente. E lá em Brasília, o que aconteceu? O nordestino tomou conta do Congresso Nacional. Você raramente vê um mineiro ascendendo à presidência. Ou você vê paulista pelo poder político do paulista, político, porque hoje o São Paulo
eles falam de boca cheia, que é uma locomotiva puxando 21 vagões, mas na verdade isso pode ser exagero. Mas o que acontece é que o paulista é o poder econômico do país, isoladamente considerado. E eles mandam. Então você só vê paulista, você só vê... e quando não é paulista é nordestino. E Sarney chegou na presidência da República assim. E eu convivi muito com Sarney, porque eu era secretário-geral do partido, ele era o presidente a nível nacional. Com ele, com Prisco Viana. Então, eu sei contar essas histórias todas. Quando você vai para o federal, você abandona a base. A base se modifica muito. Eu acho que a vida não volta para trás, é um ponto de vista meu. O que eu já tinha sido, provavelmente se eu tentasse, eu, por exemplo, vi o Murilo Badaró fazer isso. Murilo Badaró foi senador da República pelo processo biônico que eles falam, pela eleição indireta. Mas ele foi senador, exerceu, foi um político, chegou a querer ser candidato a governador de Minas, essa coisa toda. Teve uma... Ele perdeu a eleição na terra dele. Eu vou dizer a você, eu nunca fui Tancredo Neves. Eu nunca tive nenhuma admiração pelo Tancredo Neves. Porque eu achava que o Tancredo Neves era um político comum. Ele era tão comum que ele conseguiu perder a eleição para o Magalhães Pinto aqui, em Minas Gerais. Mas o Golbery Couto e Silva, que era um todo-poderoso da Revolução, precisava fazer a transição, porque ele sabia qual é o conceito que o povo tinha da Revolução, dos homens dirigindo a Revolução. E ele investiu no Tancredo. Eu nunca votaria no Tancredo, eu votei. Dizem os meus amigos que me conhecem e sabem das minhas posições, que sempre foram coerentes, falaram assim, mas você votou de cabeça baixa. Eu falei assim, isso foi uma impulsão do corpo, qualquer coisa assim, porque contra a minha vontade eu votei. Porque eu sabia que estava acontecendo o seguinte, nós estávamos ali a serviço da Revolução, para não acontecer a tentativa de revanche que hoje, de vez em quando, aparecem movimentos querendo submeter alguns militares ainda, porque muitos deles extrapolaram. E eu assisti, foi muitos deles também extrapolando. Então eu sei que isso é uma verdade. Se eu for listar os benefícios que eu levei, a minha pregação era uma pregação de ser um investimento político e trazer retorno. O que eu pregava é o seguinte, o Vale do Aço, como uma região heterogênea, e até hoje o é, porque é feito de empresas plantadas lá dentro e uma minoria toda pobre de empregado. A maioria é empregado lá do Vale do Aço. Mas o progresso estava existindo na região. Mas não tinha estrada, como não tem até hoje a BR-381. Eu sempre lutei pela BR-381. Quero ressaltar uma outra pessoa aqui, que sempre lutou por lá também, que é o Paulino Cícero. Paulino era o meu deputado federal antes de eu ser deputado federal. Para você ver que as coisas são todas assim, muito acertadas, quando eu fui ser candidato a deputado federal, eu e Paulino partimos região. Você fica até aqui, eu fico até aqui. E nós fomos dois para a Câmara Federal. Tá? Então, o resultado disso, Paulino é outro que tem uma presença importante lá no Vale do Aço. Eu acho que todos nós
plantamos muitos tijolos lá. Agora, o que eu me considero um pouco frustrado no Vale do Aço é que eu sempre preguei o seguinte: gente, líder é importante, mas muito mais importante do que o líder é a liderança. Nós temos que construir uma liderança aqui. As regiões mais civilizadas de Minas, nós não somos civilizados. Nós somos uma região em formação, heterogênea, essa coisa toda. Nós temos que criar uma liderança, porque a hora que o líder morrer, a hora que o líder parar, você tem uma liderança capaz de formar outro líder importante e galgá-lo na posição. Que nós não podemos perder é a representação. Mas nunca consegui, essa é uma frustração minha, nunca consegui convencer a turma disso, que a liderança é mais importante do que o líder. Porque a liderança é uma coisa permanente, o líder é uma coisa provisória. Nós fizemos um levantamento um ano e meio antes da eleição, e nós chegamos à conclusão que menos de $1 milhão não garantia a reeleição de um deputado federal por Minas Gerais. Se juntasse a minha fortuna toda, fortuna em termos de patrimônio, eu acho que eu teria uns 250 mil, eu podia assumir de dívida e ficaria zero. Agora, $1 milhão seria, naquela época, eu acho que era 3 milhões, era 3 vezes mais, uma coisa assim, 3 milhões de reais, ou de cruzeiros, eu não sei, a moeda de hoje seria os 3 milhões. Eu não tinha o dinheiro. Eu ia perder a eleição porque eu não ia ter o dinheiro para concorrer com o poder econômico. Porque Vale do Aço é uma região propícia para receber invasores de voto. Todo mundo que vai lá quer voto lá, tem vínculo lá, tira voto lá, porque a região não é formada ainda, é heterogênea. Então lá, a região, representar a região lá é ingrato, por isso que você vê uma modificação muito grande de representantes, porque ninguém eterniza. Eu estava deputado federal e decidi que não ia mais candidatar. Eu fui indicado pelo Aureliano Chaves para ser conselheiro da Vale do Rio Doce. E para ser conselheiro da Vale do Rio Doce, eu fui então para lá, tanto da Vale quanto da navegação da outra empresa da Vale, que são várias empresas, né? Uma é a própria Vale do Rio Doce, a outra era de navegação, os navios, né? Docinave, a Docinave. Eu fui conselheiro das duas durante 10 anos, porque o Aureliano me indicou e eu fiquei lá. Agora, a verdade é que era um cargo honorífico, não era um cargo de situação financeira. E exercia essa função lá. Paulino Cícero foi, Carlos Eloy foi. Aliás, diga-se de passagem, viu? Eu quero também registrar o nome do Carlos Eloy aqui. Eu fui vice-líder do governo Aureliano Chaves, recrutado por Carlos Eloy, que é meu colega de turma, nós somos colegas de turma. E com o Carlos Eloy, eu tive muita oportunidade de fazer isso que você falou. Um deputado relativamente novo chegar a exercer essas funções. Mas é oportunidade. Se você tem uma base para você desenvolver, você precisa de empurrão. E, na verdade, politicamente, quem me deu o maior empurrão depois do Francilino foi o Carlos Eloy.
Eu fui convidado pelo Oscarzinho, Oscar Dias Correia, filho. Oscar foi candidato a governador, foi deputado estadual, ele foi meu liderado aqui na Assembleia, depois foi para a Câmara Federal. Lá ele ficou acho que 2 mandatos, depois ele foi candidato a governador, enfrentando o Hélio Garcia, o outro Hélio, não sei o quê. Não se elegeu. O Oscarzinho me convidou para o escritório dele. E eu fui coordenar o escritório dele com a minha experiência de ex-advogado, que eu não perdi, com a minha experiência de ex-deputado, essa coisa toda. Depois o ministro entrou para o escritório aqui, ministro Oscar Correia, foi ministro da Justiça. Eu voltei, exerci a advocacia aqui, em Belo Horizonte, no escritório aqui. Mas depois eu parei, porque a advocacia, não estou falando com você que eu sou a favor da alternância de exercícios e de poder. Atualmente é preciso fazer uma reforma política eleitoral total. Não pode permitir que a lei eleitoral vigente faça o que está fazendo. A lei evoluiu, a lei criou indisciplina em vários setores, a lei não combateu até hoje o poder econômico na eleição. Está aí o poder econômico comprando voto. E enquanto isso não for combatido verdadeiramente, não adianta nenhum político de hoje, nem eu próprio, se tivesse alguma função política hoje, prometer as coisas, porque ninguém vai cumprir. Isso é um depoimento que eu gostaria de fazer até como secretário-geral do partido em Minas, da Arena. Eu gostaria de fazer para você, para dizer que essa artificialidade ainda é o mal que comanda esse país, porque não existe mais fidelidade. No meu tempo, eu comandei, durante 4 anos consecutivos, uma bancada em que surgiu pela primeira vez a greve do magistério aqui em Minas Gerais, que era proibido o magistério fazer greve, e fizeram. E essa greve veio trazer muita consequência e muita coisa boa para nos alertar do que é preciso ser feito para o futuro, principalmente. Já que o presente ainda não plantou uma solução, é preciso que haja soluções, mas em que todas elas concorra uma conduta política de autenticidade. Mas enquanto o poder econômico tiver nessa influência e mandar na política pelo dinheiro, entendeu? Não é comprar o deputado, não. Isso não importa. Tem muito deputado que já nasce rico e gasta o dinheiro, compra o mandato e vai lá e faz o que quer, mas ele não tem que dar satisfação a ninguém. Eu tinha que dar satisfação à minha comunidade política, porque eu me propus ser um investimento e fiz o compromisso de devolver para eles em termos de trabalho, de prestação de serviço. Agora, esse sistema bicameral, que cada estado, cada território que vira estado tem 3 senadores, igualmente a São Paulo. Então, é uma desigualdade de representação política, entendeu? É preciso consertar isso, mas o nordestino não deixa. Porque a filosofia do nordestino, com uma exceção honrosa chamada Marcos Maciel, todos eles têm um objetivo: alcançar o poder. Eu, por exemplo, tive como deputado federal a condição de arrumar uma rádio para um companheiro meu. Ele virou e apoiou o meu adversário. E ele era o dono da rádio. O nordestino não faz isso. O cara vai lá, eu queria uma rádio, falou, não, mas eu quero 51% da rádio.
Porque ele sabe que a comunicação é importante e mantém o poder. Tem que acabar com esse pluripartidarismo anárquico e esse aluguel de legendas. Tem que criar, não pela força de lei, mas pelo vínculo de uma vivência partidária, tem que recriar a fidelidade partidária. Enquanto nós tivermos infidelidade partidária, que todo dia está existindo aí, ao bel interesse de um qualquer que não mede as consequências, porque eu chamo isso de um qualquer, porque ele não está medindo a consequência, a fidelidade partidária. Em todo lugar a disciplina é importante. A lei eleitoral nunca combateu o poder econômico, porque basta ter o dinheiro, pagar e se eleger, comprar o mandato. Foi muito mais fácil para esses caras que investiam na gente para ter diálogo com a Câmara. Nós, políticos, temos que ter concessões secundárias, mas as fundamentais não. Você conceder você ceder a um pedido fundamental, você está perdendo substância. E você está ajudando a sociedade como um todo a perder substância. É um prejuízozinho aqui agora, pequeno, mas ele vai crescendo porque cada um vai concedendo fundamentalmente as coisas e as coisas ficam desordenadas e incontroláveis. E você não pode estar mais. Então, a lei eleitoral tem sido madrasta nesse processo político eleitoral brasileiro.